Queridos irmãos, graça e paz do Senhor. Bom estar de volta, bom revê-los. É tempo sempre especial estarmos juntos. Quando eu estou fora da igreja no dia do Senhor, parece que a coisa não está alinhada como deveria. Está com a minha congregação. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o culto reformado, mais especificamente. Nós já vimos alguma coisa sobre louvor, vamos voltar a falar disso alguns domingos à frente, mas hoje nós vamos tratar sobre o dia do Senhor. Eu gostaria que você abrisse, por favor, sua Bíblia, a Palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 15. As crianças podem ir para a salinha do departamento infantil e vão receber lá a instrução, tá? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 15. Bom, vamos ficar de pé? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, o Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Amém. Vamos orar? Senhor bendito, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Nesta hora nós nos voltaremos atenciosamente para a tua palavra, a fim de aprendermos com ela a respeito deste assunto santo, que é um santo mandamento do Senhor. Ilumina, Senhor, os nossos entendimentos, abre os nossos corações para recebermos e abraçarmos o ensino da tua palavra. Que o teu povo não resista à verdade da Escritura. Não resista apenas no sentido de receber o que ouve, mas não resista no sentido de adotar o que a palavra orienta. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia porque nós somos pecadores. Aqueles que, porventura, ainda são ignorantes a respeito deste assunto. Que o Senhor traga instrução para os meus irmãos por meio do que eu vou falar. Para aqueles que já conhecem, que o Senhor relembre as verdades e que seus corações ardam diante da tua palavra. Para aqueles que conhecem, mas têm vivido de forma desleixada em relação ao mandamento, que o Senhor os exorte, que o Senhor os corrija, que o Senhor repreenda conforme a tua vontade.
Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, uma das marcas de uma igreja realmente reformada é o seu culto, é a forma que a igreja adora a Deus. Uma igreja reformada preza em adorar a Deus como o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Ela está presa às Escrituras. Ela segue a orientação da própria Escritura, que é a Escritura que deve reger toda a vida da igreja, inclusive a sua adoração. Há uma distinção muito interessante entre igrejas que são reformadas e que não são reformadas, e essa distinção maior e importante é concernente ao dia santo do Senhor, o culto. Eu sei que, ao tocar nesse assunto, eu irei na contramão da maioria das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. A maioria delas vão dizer que todo dia é dia do Senhor. Igual aquele povo que diz todo dia é dia das mães e não dá presente à mãe. Né? Todo dia é dia das mães. Então, todo dia é dia dos pais. O pai que não quer dar o presente dia das crianças ao menino diz todo dia é dia das crianças, meu filho. Né? Mas não é assim na Escritura. Deus estabeleceu um dia específico para adoração pública. O dia do Senhor. É assim que é chamado nas Escrituras, especialmente em Apocalipse 1:10. Há um outro uso nas Escrituras do dia do Senhor, desse termo, né, que é sinônimo de o dia da ira do nosso Deus, isso no Antigo Testamento, na linguagem dos profetas, o dia da indignação. Então, o dia do Senhor é o dia do culto e é também o dia do juízo, do grande juízo de Deus. Será que há uma relação entre essas duas coisas? Sim, há uma relação entre as duas coisas. Os termos não são apenas iguais, se referindo a coisas diferentes. As duas coisas estão ligadas, porque há um fator escatológico relacionado ao dia do Senhor, um fator final. De acordo com as Escrituras Sagradas, nós percebemos isso. E o livro de Hebreus nos diz sobre o dia do descanso eterno. Então, o dia do Senhor aqui é um ensaio para a eternidade. O culto ao Senhor, no dia do Senhor, é um ensaio para a eternidade. Logo, um crente que não ama o dia do Senhor não amará a eternidade. Não amará estar com seu Deus eternamente. Porque o dia do Senhor, como diziam os puritanos, era o dia da feira da alma. Era um dia de deleite espiritual. Muitos crentes na nossa geração tratam o dia de culto como uma busca por alívio psicológico. Eles querem chegar, sentar, cantar, ouvir uma palavra confortadora e sair bem da igreja. Eles querem que aquilo seja terapêutico para eles. Esse é o entendimento errado do dia do Senhor. Embora haja muita consolação no dia do Senhor, embora haja muita edificação no dia do Senhor, embora haja muito alívio das pressões seculares na nossa mente, no nosso coração, no dia do Senhor, mas a maior motivação do povo de Deus não deve ser a busca por alívio, deve ser a busca ao Senhor. Esse é um dia determinado por Deus no Antigo Testamento. O Novo Testamento também ensina sobre isso. E, infelizmente, ainda há crentes que militam contra esse ensino das Escrituras, que é um ensino claro das Escrituras, desde a Reforma Protestante. É algo marcado na teologia reformada, na tradição reformada, e não apenas isso, é marcado nas Escrituras. As Escrituras pontuam isso e o povo de Deus deve viver em fidelidade ao Senhor em relação a este assunto também. Nós iremos por partes, observaremos como isso é posto no Antigo Testamento, observaremos como isso é posto no Novo Testamento e observaremos questões práticas relacionadas à nossa vida hoje em relação ao dia do Senhor.
E eu quero deixar algo claro para os irmãos logo de início, que a minha fala aqui não tem o objetivo de ser opressiva, né? Então não vou dizer a uma irmã que não pegue a vassoura para varrer um lixo que está na porta de casa, né? Nós não somos judeus. Mas o dia do Senhor deve ser encarado com muita seriedade pelos cristãos. Muita seriedade, né? E nós devemos observar isso porque pecar em relação a isso é pecar contra Deus. Então, o dia do Senhor não é dia de assistir jogo. Não é dia de ir para estádio. Eu sei que eu vou frustrar muitos irmãos aqui. Dia do Senhor não é o dia do filho competir num campeonato de artes marciais. Vai no sábado. Tem no sábado não, pastor. Não vai. Não vai. Porque quem é mais importante? Mas, pastor, eu vou frustrar meu filho, meus irmãos. Se eu tiver que frustrar meu filho para obedecer a Deus, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vou frustrar Deus, né? Porque eles têm que aprender com seriedade o que é o ensino das Escrituras. Mas eu vou chegar em várias questões práticas aqui. E a veia pastoral fica querendo fazer a aplicação o tempo todo. Né? Vamos observar no livro de Deuteronômio e no livro de Êxodo alguma coisa interessante aqui. Do versículo 12 em diante, veja, do 12 ao 15, observe que o livro de Deuteronômio, capítulo 5, é uma recapitulação que Moisés está fazendo dos mandamentos que Deus deu durante toda a peregrinação no deserto. O Deuteronômio é um compilado de sermões. Moisés está pregando os últimos sermões para a sua igreja, para o seu rebanho. E ele está aqui relembrando os 10 mandamentos ao povo. Observe o espaço que ocupa cada mandamento. Desde versículos iniciais. E observe o espaço que ocupa o mandamento do dia do Senhor. Você já observou isso? Observe, veja só. Versículo de número 7. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo de número 8. Não farás para ti imagem de escultura. Né? Aí o versículo 9 também em relação à imagem de escultura. Versículo número 10. Faça misericórdia de 1000 gerações. Ainda está relacionado ao culto. Os primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são relacionados ao culto. Versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Do versículo 12 ao 15. Quinto mandamento. Versículo 16. 17. Mandamento seguinte. 18, 19, 20, 21. Observa que o maior espaço dado no decálogo é o dia do Senhor. Observa que está sendo muito detalhado nesse mandamento o que Deus requer do seu povo. Porque a guarda do dia do Senhor também é um mandamento moral. Observa isso, irmãos. Todos os mandamentos são morais. Alguém questiona, alguns teólogos questionam, mas há um aspecto cerimonial no dia do Senhor. Concordo plenamente. Há um aspecto cerimonial na guarda do sábado do Antigo Testamento. Mas o sábado também é moral. E aqui precisamos delimitar já o termo sábado, ou Shabat. Descanso. Dia de descanso. Então o povo cessa suas atividades seculares e dedica seu tempo, seu serviço ao Senhor no dia que o Senhor estabeleceu. E quem trabalha, pastor, nesse dia? A gente vai chegar lá. Mas observe que o grande espaço no decálogo é dado à guarda do dia do Senhor. E nós somos desafiados com isso, irmão. Somos desafiados a confiarmos que é o Senhor que nos sustenta. Certo, irmãos? É Ele que nos sustenta. Então, não trabalharmos para o nosso sustento no dia do Senhor é reconhecermos o seguinte: quem me sustenta é Deus. E esse dia eu dedico para adorá-lo. Muitos de vocês hoje aqui podiam estar trabalhando e ganhando dinheiro. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Quem sustenta o povo de Deus é Deus. O pão vem de Deus. O recurso vem de Deus.
Então, se eu fico querendo controlar todas as coisas, com a minha ansiedade, eu não estou confiando em Deus. Então, eu exorto os meus irmãos a confiarem em Deus e serem fiéis na guarda do dia do Senhor. Observe aqui o versículo de número 12. Guarda. Guarda. Em outra passagem, nós lemos lembra-te. Lembra-te. A ideia aqui não é acordar 10 horas e lembrar, eita, hoje era escola dominical. A ideia não era essa. A ideia é não me esquecer do mandamento. E a ideia de guardar é não apenas estar fixado na minha memória o que Deus disse, mas que eu devo praticar. Então, há uma palavra-chave do Deuteronômio que é guardar. Se você ler Deuteronômio, faça isso. Tarefa de casa. Leia Deuteronômio marcando a palavra guardar. Você vai ver quantas vezes essa palavra aparece nesse texto. Guarde, 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 guarde. Então nós precisamos observar isso com atenção. No verso 12, para santificar o dia do Senhor. Ou seja, esse dia é um dia separado. Nós separamos esse dia porque Deus separou esse dia para o seu culto. Foi Deus quem fez. E se eu quiser que o meu dia do Senhor seja na quarta? Você não pode. Porque quem manda é Deus, não é você. Deus disse que é o dia que ele estabeleceu. Na antiga aliança, no 7º dia da semana. Na nova aliança, no 1º dia da semana. Daí, muitos irmãos, principalmente os que estão chegando na igreja, na nossa igreja, os mais antigos já conhecem isso, já conhecem esse ensino, não é estranho para eles. Mas os que estão chegando, isso explica porque todos os domingos nós lemos, guarda o dia de sábado. Porque é o dia que Deus estabeleceu como seu culto. E nós vamos ver como isso é mudado no Novo Testamento para o 1º dia da semana. No verso 13, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, no 4º mandamento, nós temos um mandamento duplo. Trabalhe. Isso é mandamento. Trabalhe. Gaste sua vida trabalhando. Mas pare para adorar o Senhor no dia do Senhor. Descanse. O dia do Senhor também é um dia de descanso. Mas um dia de descanso para o serviço a Deus. Veja o versículo 14. Mas o 7º dia é o Shabá, o sábado. De quem é o sábado? Percebe a expressão? Como ela é muito clara. O sábado é do Senhor. Este dia, irmãos, é do Senhor, não é seu. Não é seu. É do Senhor. Pertence ao Senhor. Ele exige que nesse dia você o adore com a igreja. Aí aqui já vai uma aplicaçãozinha de leve. Assistir pregação no dia do domingo porque faltou na igreja não compensa nada, não. O dia do Senhor é reunião dos santos. É a Assembleia dos Primogênitos reunida. Assistir um sermão bom e um pregador bom é apenas um paliativo. Mas o dia do Senhor foi quebrado. Você precisa se preparar para que esse dia você esteja inteiro na casa de Deus. Inteiro. Então as coisas devem ser resolvidas no sábado, devem ser resolvidas durante a semana, para que nada seja resolvido no dia de culto. Porque esse é um dia de descanso, dedicação ao Senhor, manhã e tarde. Culto pela manhã e culto vespertino. Assim acontecia no Antigo Testamento. A igreja cultuava pela manhã e cultuava no final da tarde. Então, não é também uma questão de qual é o culto que eu vou escolher. Se eu vou de manhã ou se eu vou de noite. Eu gosto mais de manhã, eu gosto mais de noite. O dia do Senhor deve ser guardado integralmente. Mas eu vim de manhã para a igreja e de tarde vai ter um jogo do meu time. Guarde o dia do Senhor, meu irmão. Assista na segunda pelo YouTube. Este dia também não é o dia de conversações seculares. Não é o dia de acabou o culto, você sentou no banco desse e começou a conversar com o irmão. Rapaz, eu comecei a fazer uns investimentos na Bolsa de Valores. Dia do Senhor não cabe isso. É um dia consagrado à adoração a Deus. A nossa sociedade, a igreja do nosso tempo, as igrejas do nosso tempo são extremamente seculares. E aí começam a fazer uma confusão.
Aí pegam um ensino, eu vou falar sobre isso porque é importante. Nos últimos anos, nós temos, no Brasil principalmente, um redescobrimento de um período interessante na história da igreja chamado de neocalvinismo. Neocalvinismo acontece no século XIX, início do século XX, com um homem chamado Abraham Kuyper e vários outros grandes pensadores da Holanda. O neocalvinismo é uma releitura do calvinismo clássico e que tenta aplicar a teologia reformada a todas as esferas da vida. Então, uma máxima de Kuyper, né, que foi o grande mentor desse movimento, ele dizia o seguinte: não existe nada secular, tudo para o cristão é sagrado. Nós devemos ter alguns cuidados com esta afirmação. Primeiro, sim, por um lado, isso é verdade. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Mas quando nós falamos de sagrado e secular, nós precisamos entender como isso é posto na história da igreja. Secular, tudo aquilo que não se refere ao serviço litúrgico da igreja. Esse é o entendimento. Sagrado, tudo aquilo que se refere à vida litúrgica da igreja, em relação ao seu culto. Mas se eu entendo secular por secularismo, que as filosofias deste século, então o crente não é secular nesse sentido. Mas nós não estamos falando algo errado quando nós dizemos que o serviço de um pastor é sagrado e o serviço de um professor é secular. Não é pecado dizer isso. Secular no sentido que ele não está trabalhando no âmbito litúrgico da igreja. Mas em outro sentido, sim, o trabalho do professor é sagrado, porque ele está fazendo aquilo para a glória de Deus. Qual é o problema de entender errado o neocalvinismo? Então, se tudo é sagrado, eu adoro a Deus na igreja, e se eu não quiser ir para a igreja, e eu quiser fazer um churrasco lá em casa com os meus amigos no domingo de manhã, Deus está sendo louvado. Está errado, irmãos. Está errado. Chegou gente na minha casa no sábado. Começou a ficar tarde. Minha gente, Deus abençoe, viu? Que amanhã é dia do Senhor. Eu tenho que ir para a igreja, senão não vou me acordar. Tenho que recolher. Mas, pastor, é indelicado. É melhor ser indelicado do que pecar. Vai ser mais fiel a amigos do que a Deus, né? Não, né? Minha gente, outro dia a gente marca, tá? Diz que tem um código, né? Quando a visita demora muito em casa, você oferece café. Quando ofereceu café, o povo já está dizendo, vá-se embora. Quer um cafezinho? Na hora de eu ir embora. Adote isso. Vanessa faz isso? Aí que tu fica, né? Traga a garrafa. Nós vamos ler alguns textos aqui, irmãos, no Antigo Testamento, que são textos importantes. Abra comigo, por favor, Levítico, capítulo 19, versículo 3. Quando alguns questionam, né, se a guarda do dia do Senhor é um mandamento moral, eles dizem é apenas cerimonial. Eu quero observar com os irmãos alguns textos que não vão separar as duas coisas. Veja o versículo 3 do capítulo 19 de Levítico. Cada um respeitará sua mãe. Isso é moral ou cerimonial? Moral. E o seu pai. E guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Percebe que aqui dois mandamentos estão juntos? O quarto mandamento e quinto mandamento. Respeite sua mãe, respeite seu pai e guarde o dia do Senhor. Né? É muito fácil a gente dizer isso aos nossos filhos. Respeite sua mãe, respeite seu pai. Mas dificilmente a gente diz, guarde o dia do Senhor. Vamos observar outro texto, versículo de número 30 desse capítulo. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor.
Percebe o que essa frase, eu sou o Senhor, significa em relação a esse mandamento? Deus está dizendo, eu estou ordenando. Guarde os meus sábados. Eu sou o seu Senhor. Quem manda sou eu. Seja fiel na guarda do dia do Senhor. Vamos observar outro texto. Isaías 56. Versículo 4. Até o versículo de número 7. Isaías 56, do 4 ao 7. E aqui, esse texto nos responde uma outra questão. A primeira, quando se afirma que a guarda do Senhor é apenas cerimonial, nós já respondemos. É um mandamento moral. A segunda é um questionamento que se levanta dizendo o seguinte: isso era para os judeus e não para os gentios. Deus não exigiu isso de quem não era judeu. Vamos ver. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Veja só, os eunucos que guardam o meu sábado, escolhem aquilo que me agrada. Deus está dizendo, eu tenho prazer quando o meu povo guarda o dia de adoração. Então, entendamos sempre, irmãos, uma fala do Senhor em modo de contraste. Se Deus se agrada quando o povo guarda o dia do Senhor, então ele se desagrada quando o povo não guarda. Deus tem desprazer no seu povo quando o seu povo é infiel na guarda do dia do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Veja o verso 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um monte e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aos estrangeiros, os gentios que se converterem e guardarem a minha aliança, eles terão comunhão comigo. Não é um mandamento apenas para os judeus. Quando eu estava na faculdade, em um trabalho em grupo, o pessoal queria fazer no domingo. Foi engraçado esse episódio. Porque eles disseram, não, a gente só tem um domingo para fazer, né? A gente vai para casa sei de quem é domingo. No domingo eu não posso, não. Por que você não pode? Porque é o dia do Senhor. É isso. Eu comecei a explicar. Ah, mas só você não pode ser crente. Eu disse, não, vocês também não deveriam, não. Porque o dia do Senhor é um mandamento moral. Vocês vão estar pecando. Agora, eu sou amigo de vocês, estou advertindo vocês. Vocês vão pegar se vocês fizerem isso. O cara assim, com o olho bem grande para mim assim. Pode ser no sábado? Pode. Porque é um mandamento moral para todos os homens. Todos os homens. Assim como é um mandamento moral não adorar a imagem de escultura, assim como é um mandamento moral não desonrar o nome do Senhor, não invocar em vão, assim como é um mandamento moral não cobiçar, também é um mandamento moral guardar o dia do Senhor. Então, outra aplicaçãozinha de leve. Abandonar o dia do Senhor para carreata, motociata, passeata de político, em nome de algo nobre, é pecado. O povo de Deus deve estar reunido no dia do Senhor para adorar o seu Deus, porque o grande governante do universo é o seu Deus. Amém, meus irmãos? Os estrangeiros deveriam adorar ao Senhor no dia que o Senhor estabeleceu. Vamos para Ezequiel, capítulo 22.
versículo 8 e versículo 26. Este versículo 8 é muito duro, irmão. Ele é pesado. Leia ele para você. Não pense em ninguém. Pense em você. Deus falando com você. Certo? Vamos ler juntos. O que é que diz? Desprezaste as minhas coisas santas, os meus sábados. Veja o que Deus está dizendo. Se você não é um zeloso crente que guarda o dia do Senhor, você está desprezando a Deus. É isso. Desprezando a Deus. Desprezando as coisas santas. Profanando um santo mandamento do Senhor. É isso. Veja o verso 26. Aqui para os pastores. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e na hora do culto o pastor estava com o celular no púlpito assistindo o jogo do Fluminense. Ele estava dirigindo o culto e eu não acreditei naquilo, não. Eu estava sentado atrás. Sinceramente, deu vontade de ser um iconoclasta naquele momento. Hã? É. É. O povo de Deus é muito ruim, né? Irmãos, isso é... Eu vou usar uma frase de Augusto Nicodemos, de um livro que ele escreveu há muitos anos. Eu acho que ateísmo cristão, alguma coisa assim, dessa natureza. Ele diz o seguinte: cristãos podem comportar como verdadeiros ateus, abandonando o ensino de Deus. Uma coisa dessa é uma falta de temor e reverência enorme diante do Senhor, diante do povo. É desprezar as coisas santas. É pisar coisas santas. É lançar pérola aos porcos. Não existe uma coisa dessa. Então, você, pai e mãe, observe o que eu vou lhe dizer agora como pastor dessa igreja. Filhinho veio para a igreja, adolescente, não quer assistir o culto. Mas também não vai ficar no celular, não. Deu o celular no filho. Não vai ficar no fone de ouvido, não. Respeite o dia do Senhor. Você não é mais importante do que Deus, meu filho. Respeite o dia do Senhor. Isso cabe a vocês, aos pais. Não feche seus olhos para os pecados dos seus filhos. Quem tem que advertir seus filhos é você. Quem tem que corrigi-lo é você. E você deve ser o maior exemplo de zelo no dia do Senhor. Se quiser chamar radical, chame. Se quiser chamar chato, chata, chame. Mas ensine. Ensine. Eu já vi muitas vezes filhos adolescentes serem arrastados pelos pais para o culto, sentar no primeiro banco do lado do pai, mas com fone de ouvido assistindo um vídeo. Quando principalmente essa profanação começa dos sacerdotes, irmão, começa dos pastores, né? A irreverência, infelizmente, eu preciso dizer aos irmãos, graças a Deus, a igreja não é feita só de pastores. O estado de muitas igrejas é culpa dos pastores. E Deus fala isso em Ezequiel. E vai cobrar destes homens. Não é difícil ainda hoje escutar pastores dizendo assim, quando eu saio de férias, nem minha Bíblia eu levo.
Nem minha Bíblia eu levo. Nem negócio de ir para a igreja. Nem para a igreja não, estou de férias. Profanando o mandamento santo de Deus. Um crente, quando acorda tarde, perde o culto de manhã, no dia do Senhor, ele deve ficar desesperado. Eu tenho misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Porque eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o santo mandamento. Eu dormi demais. Não deve ficar indiferente ao dia do Senhor. Nós vamos observar agora algumas coisas no Novo Testamento, meus irmãos. Vamos para 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Eu lembro. Acho que é bom. Chorando. É. Isso foi naquela derrota para a Alemanha. Foi, né? Foi antes, foi? Foi. Mas eu já vi igrejas cancelarem o culto do domingo por causa da final da Copa. Cancelar. Irmãos, não vai vir ninguém, entendeu? Então a gente vai cancelar. Meu irmão, vem, o pastor vem só. Vai vir ninguém não. Irmãos, eu venho, viu? É o dia do Senhor, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu já disse isso para os irmãos. São coisas que parecem, assim, parece não, são absurdas. Né? E eu preciso orientar os irmãos quanto a isso. Então, veja só, um pastor da igreja morreu no sábado. Funeral, não morreu na sexta, o funeral foi no sábado. Domingo tem que ter culto, irmãos. Amém, irmãos? Não, a gente está de luto, e o pastor morreu. Não, tem que ter culto. O culto é mais importante que o pastor. Ou qualquer outro irmão da igreja. No dia do Senhor, a gente vai estar aqui, adorando a Deus. A não ser que o velório no domingo, né? Mas aí bota o velório de manhã, culto de noite. De noite a gente está aqui adorando a Deus. O povo doido é isso. Não é doidice, não. É obediência. Obediência. Porque esse mandamento é um belo mandamento de Deus para o seu povo. E o povo de Deus deve ser disciplinado quanto a isso. Falta de disciplina no dia do Senhor revela a falta de disciplina em várias outras coisas na vida. 1 Coríntios 16, verso 1, o texto vai dizer, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, aqui as contribuições da igreja, né? Fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Em que dia? No primeiro dia da semana. Para cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Por que o primeiro dia da semana? Porque é o dia do culto. Com esse versículo eu preciso explicar a mudança do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Vamos lá. Em Êxodo 20, nós lemos algo interessante. O texto vai nos dizer que o povo deve guardar o dia do Senhor, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Em Deuteronômio, o texto vai dizer que o povo deve guardar o dia do Senhor, porque Deus libertou seu povo do Egito. Então, são duas referências, né? Embora Deuteronômio esteja repetindo o decálogo, mas em Deuteronômio, Moisés faz uma referência à redenção, à salvação do povo, saindo do Egito. E em Êxodo, uma referência à criação. Então, Deus cria em 6 dias, descansa no sétimo. Isso é um modelo para o seu povo. O povo trabalha 6 dias, descansa no sétimo. Quando nós observamos o livro de Levítico, nós vamos perceber que os sábados não se referiam apenas ao sétimo dia da semana, mas também a festas cerimoniais que Deus instituía. Então, alguns dos sábados caíam no primeiro dia da semana, por causa da festa. Então, nessas passagens em Levítico, nós já vemos que há uma proposta divina de mudança do dia do Senhor, do sétimo dia, para o primeiro dia da semana. Quando nós observamos a criação, Deus cria em 6 dias, descansa
no sétimo dia. A primeira criação se configura dessa forma. A nova criação, de forma diferente. A nova criação é caracterizada ou inaugurada com a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. Na sexta, no sábado, Cristo está no túmulo. No domingo pela manhã, Cristo é ressuscitado. Então aquilo inaugura a nova criação. Então, na nova criação, descansamos primeiro e trabalhamos depois. Na primeira criação, trabalhamos primeiro, descansamos depois. Então aí Deus muda do sétimo dia para o primeiro dia. E aí, abra comigo em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Este é o primeiro dia da semana. João relata aqui que nesse dia foi um dia de revelação. Né? Então veja aqui, o que nos interessa. João chamar o primeiro dia da semana de dia do Senhor. Vamos para Atos, capítulo 2. Veja a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas repartidas entre eles, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse dia era o primeiro dia da semana. Então era uma prática da igreja. No início da igreja de Atos, nas igrejas começam a se formar no livro de Atos, observamos que os apóstolos ainda frequentavam a sinagoga. Então havia uma frequência no sábado da sinagoga e o culto no domingo, é o que nós chamamos de domingo, no dia do Senhor. Por causa do crescimento da perseguição, a igreja vai se ausentando da sinagoga e vai se reunindo apenas no primeiro dia da semana. Então aquela era uma fase de transição em vários aspectos na cabeça daqueles cristãos que eram judeus. Então a igreja, no Novo Testamento, já se reunia no primeiro dia da semana. Isso vai sendo afirmado na história da igreja por vários teólogos. A igreja se reunia em seus períodos no primeiro dia da semana. Calvino afirmava isso, Lutero afirmava isso, os puritanos asseveraram ainda mais a guarda do dia do Senhor. Então nós estamos lidando com algo que é uma prática santa da igreja baseado nas escrituras. E aí a gente se pergunta, e por que eu faço diferente? Porque se Deus ensina isso na escritura, tantas vezes, por que as igrejas estão fazendo diferente? Porque as igrejas têm abandonado o ensino das escrituras. E têm tentado criar uma série de mandamentos que ela mesma faz para ela. Abandonando a seriedade da guarda do dia do Senhor, nós estamos abandonando várias outras coisas. Mas deixa eu lidar com algumas perguntas aqui, sinceras, né, que crentes fazem a respeito deste dia. Primeira pergunta. No dia do Senhor eu posso viajar? Há alguns pregadores, por exemplo, bem zelosos, né, que não viajam. Porque para eles isso se configura trabalho. A depender do que será feito, se é uma obra de necessidade ou misericórdia, isso pode ser feito. Se não é uma obra de necessidade e misericórdia,
Eu estou saindo de férias, eu vou no domingo. Passar o dia todo viajando. Não vou para a igreja. Não está coerente com a palavra de Deus. Certo, irmãos? Em relação à nossa casa, nossa preparação para o dia do Senhor, tudo deve ser preparado antes do dia do Senhor. O dia do Senhor não é dia de fazer feira. A menos que seja uma obra de necessidade. Todo mundo está morrendo de fome e não tem nada em casa. Aí você não vai morrer de fome. Mas deve-se ter uma preparação anterior. Eu não devo ocupar o dia do Senhor com outras coisas, a menos que seja uma obra de necessidade e de misericórdia. Eu cuido de um parente doente, ok, mas peça para que Deus cure. Eu trabalho em shopping, ok, peça que Deus abra outra porta. Em shopping você sempre vai trabalhar no domingo. Vá trabalhar, mas peça que Deus abra outra porta. Esforce para que isso aconteça também, para que você possa estar com a igreja no dia do Senhor, cultuando junto com a igreja. Porque o dia do Senhor, aguarda o dia do Senhor, uma guarda coletiva. Eu estou em outro lugar, pastor, e não tenho uma igreja bíblica. Se reúna com a sua família e faça um culto doméstico. E se eu estou sozinho, faça um culto particular. Mas guarde o dia do Senhor. Hum. É terrível. Na feira. Altas temporadas, né? É muito pertinente o que o Josa falou, porque é, aqui em Caruaru eu chego numa época que eu não sinto tanto isso na congregação. Mas anos anteriores, no meu pastorado anterior, o desafio foi muito grande porque praticamente 90% da igreja era feirante. Então, nos períodos de feira, a tendência era o esvaziamento brutal da igreja. E eu preguei isso aqui. Eu preguei isso aqui. Então eu via, e aquilo me comovia muito. Eu via o povo na feira desde a sexta. E no domingo de manhã a igreja lotada. O povo com o olho vermelho assim, irmãos, pegando fogo assim, olhando para mim. Só dava pra botar dois palitos assim, um do lado do outro. Eu vi os crentes batendo na cabeça. Assim. No final vinha falar, pastor, me perdoe, eu dormi, mas eu tinha que vir para a igreja. Tô saindo daqui, tô voltando para lá.
que é meu ganha-pão, mas eu tinha que vir para a igreja hoje. A maioria não aguentava vir à noite, porque já vinha da sexta até o domingo. Mas no domingo de manhã a igreja estava lá. Aprendeu o que era o dia do Senhor e estava aguardando. Muitos não aprenderam. Até hoje não aprenderam. Mas eu ainda não vi um crente que obedece a Deus não ser abençoado pelo Senhor. Ainda não vi, não. Ou eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Eu trabalhei numa empresa, o gerente de uma empresa cristã. Funcionava no shopping e eu tinha que trabalhar no domingo. Eu aguentei um ano. Chamei o gerente da empresa, que era pastor. Eu disse, meu irmão, olhe, eu não aguento não, porque eu tenho que cultuar Deus. Já são mais de 6 meses sem folga no domingo. A gente está trabalhando aqui com produtos cristãos. O lema da empresa é aproximar pessoas de Deus, é a nossa missão, mas a empresa está me afastando de Deus. Agora veja só, irmão. Eu era gerente de uma equipe, né? E de alguma forma eu acabava sendo pastor daquele povo. E eu comecei a ensinar aquele povo sobre o dia do Senhor. É no dia de que eu me demiti, numa reunião com o gerente geral, ele disse assim: mais alguém? Toda a equipe fez assim. Toda a equipe saiu. Toda a equipe saiu. Ele olhou e falou: não estou acreditando, não. Me deem apenas 3 meses, pelo menos, para eu contratar a gente, treinar aqui com você. Toda a equipe saiu, porque estava consciente do dia do Senhor. Todos começaram a trabalhar em pouco tempo. O Senhor cuida do seu povo. É claro que eu não estou dizendo para nenhum irmão ser irresponsável. Não estou dizendo isso. Mas que isso se torne uma angústia no seu coração. Se a angústia serve para alguma coisa, serve para isso. Né? Senhor, liberta-me, porque eu tenho que estar com o teu povo no dia do Senhor. A gente tem o costume de chamar culto de oração, culto de doutrina, mas o culto, é no dia do Senhor, irmão. Não há problema a gente chamar culto de oração e culto de doutrina, mas aquilo são reuniões. Que a igreja se reúne. Veja o exemplo que Josafá deu, que é muito diferente. Você vir na terça, vir na quinta, é uma benção. Mas quando você não está no dia do Senhor, você fica assim, é um pedaço que está faltando da sua vida. Uhum. Foi. Júnior. Soube dessa história. Hum. Não, o que é que teu pai está te ensinando, menino? É, provisão, sim. Foi a provisão.
a Deus. São testemunhos bonitos, né? Deus ouve. Mari, pode falar, Mari. Perdeu dinheiro, né? Abençoa. Parece, para muitos, parece isso é irrisório. Mas como a gente viu, para Deus é prazer. Veja só, irmãos, os profetas, né? Jeremias principalmente, mencionam o dia do Senhor como o dia da ira, dia do juízo final. Joel também fala isso, dia do juízo final. E como eu disse no início, qual é a conexão que isso tem com o dia do Senhor em relação ao descanso? Tem total conexão. Porque no dia da ira, o Senhor separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25 nos ensina isso. Dia do juízo final. O Senhor separa os crentes dos ímpios. E estes serão condenados e esses serão glorificados. Isso tem uma aplicação direta ao dia do Senhor no culto. Porque quando a igreja se reúne para adorar a Deus, isso é um antegozo da glorificação. E aqueles que estão lá fora, fora do arraial do povo de Deus, estão desfrutando uma prévia de condenação. Então, quando os crentes são zelosos na guarda do dia do Senhor, eles estão proclamando, só no fato de subir à casa de Deus, eles estão dizendo assim: Deus está julgando todo aquele que não serve. Então, quando a igreja guarda o dia do Senhor, ela está evangelizando, só no fato de guardar. Ela está proclamando ao mundo que Deus julgará a impiedade dos homens e julgará o fato dos homens não terem adorado a Deus no santo dia do Senhor. Então veja como isso é sério e impactante nas Escrituras. A partir de hoje, se você não tinha essa consciência do dia do Senhor, tenha. Ensine seus filhos. Ensine a si mesmo. Discipline-se quanto a isso. Eu não sei como é que tem um crente que no dia do Senhor todinho ele não lê nem a Bíblia. Começa, termina, ele não lê nem a Bíblia. Pior é aqueles que você pergunta, que é uma pergunta recorrente que eu faço. Está lendo a Escritura? Quando um diz assim, não, no culto eu leio. No culto eu leio. Quando lê? No culto. Né? Então, o dia do Senhor é um dia de deleite. Não tenhamos isso como um peso, como um martírio, mas como um dia de deleite. Deus nos deu o privilégio de adorarmos a Ele nesse dia que Ele separou. Né?
Então, quando eu sou falho na guarda do dia do Senhor, tanto faz eu ir como eu não ir, mando os filhos para a escola dominical, mas eu não vou. Eu digo que os meninos têm que ler a Bíblia em casa, mas eu não leio. Eu digo, vá para a igreja, menino. Seu problema é a igreja. Vá para a igreja, mas eu não vou para a igreja. Então, irmãos, o fato de eu desejar que os meus filhos caminhem no dia do Senhor, mas se eu não caminho junto, eu estou dizendo a eles que não presta. Não serve. Eu tenho que estar lá. E não por uma obrigação moral. É por uma convicção de que eu estou adorando a Deus no dia que o Senhor estabeleceu. Então, organize sua vida para que no dia do Senhor você esteja na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Mais alguma questão? Os irmãos têm alguma dúvida? Felipe. Certo, ok. Boa pergunta. A pergunta de Felipe é que se nós temos esses mandamentos que incitam o povo a guardar no Novo Testamento. Não. Por quê? Há uma explicação para isso. O entendimento que o cristão deve ter das Escrituras é um entendimento pactual. Então, o Novo Testamento não precisa reafirmar tudo que o Antigo disse. Quando há algo do Antigo que cessa, o Novo Testamento diz: cessou. Quando o Novo Testamento não assevera a cessação de alguma coisa, o princípio é: permanece o que o Antigo Testamento diz. Naturalmente. É o fluxo natural da teologia do pacto. Então, o que está posto no Deuteronômio, nos profetas, em Êxodo, permanece para a igreja, porque nós não somos dispensacionalistas. Então, nós cremos que há uma linha pactual, né? O Gerard Van Groningen ia dizer uma linha, que é um cordão de ouro da aliança. Então, permanece no Novo Testamento aquilo. Então, a igreja continua tendo que guardar esse dia, é a santa convocação do Senhor. Então, esse é o princípio. A gente tem uma cultura teológica evangélica, e é interessante eu falar isso. Na cultura evangélica, principalmente depois do dispensacionalismo, sempre se quer um texto prova. Presta atenção nisso, viu? É sempre assim, me mostra um versículo para eu crer. Quando nós pensamos em termos de teologia bíblica, nem sempre é assim. É claro que deve estar baseado na palavra de Deus. Mas nós devemos pensar no princípio posto. Então, se ele permanece, eu não preciso de outro texto prova no Novo Testamento. Ele permanece. Permanece. Então, se eu tenho textos que falam sobre... Por exemplo, agora eu vou pegar um exemplo bom, veja. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deuteronômio, Moisés faz várias advertências para o povo a não adorarem os astros. Não adorarem os astros. Não se envolvam com isso. O que hoje a gente chama de astrologia. Não há nada dessa natureza no Novo Testamento. Mas o princípio permanece. O ensino é o mesmo. O povo de Deus não deve se envolver com isso. Então, esse fluxo teológico precisa ser observado pela igreja, porque isso está na teologia do pacto, na teologia da aliança. Mais alguma pergunta, irmãos? Interessante isso, né? De fato, é uma promessa nas Escrituras que se o povo de Deus chama pelo seu nome, se humilhar e orar e lhe buscar, o Senhor vai dará a terra. Quando o povo de Deus é fiel ao seu Deus, Deus demonstra muita bondade ao seu povo. Muita bondade. Então, não negocie. Seja fiel a Deus. E peça sabedoria. Peça sabedoria. E não tenha, o princípio é o que Paulo diz assim: aquele que contribua, que vai contribuir, faça isso com alegria. Não faça isso como um peso. Da mesma forma, o dia do Senhor. Faça isso com alegria. Certamente Deus vai retribuir. Mas você não deve fazer em busca da retribuição. Mas Deus vai visitar o seu povo com bênçãos. Porque isso está na teologia do pacto, de Deuteronômio. Se o seu povo obedece,
Deus abençoa o seu povo. E é barganha, pastor? Não, é graça, irmão. É graça. Deus não tem a obrigação de nos abençoar. Mas quando a gente obedece, pelo fato dele ter tido prazer na nossa obediência, então transborda de Deus bondade, misericórdia e favor para o seu povo. Confiemos nisso. Tião, depois Oswaldo. Sim, certo. Mesmo princípio, Tião. No Novo Testamento nós temos uma referência que Jesus faz, em Mateus 23, quanto ao dízimo. É basicamente a única referência, né? Mas deixa eu explicar isso aqui em poucas palavras. Ah, essa também é uma parte da teologia que alguns teólogos reformados vão dizer que o dízimo faz parte de uma teologia cerimonial. E tudo que envolve cerimonialismo judaico cessou e não continua. Há uma ala consideravelmente importante da teologia reformada que diz isso. Então, consequentemente, eles vão dizer que o dízimo não existe no Novo Testamento. Isso é interessante porque se torna contraditório em alguns termos. Porque esses mesmos teólogos vão dizer assim: no Antigo Testamento, o selo do pacto era a circuncisão no menino, quando ele tinha 8 dias, né, de nascido. No Novo Testamento é o batismo das crianças. Eles vão dizer. Aí a contraparte pergunta: me mostra um texto. Eles vão dizer: não precisa, porque é o fluxo do Antigo Testamento. Mas quando se refere ao dízimo, eles vão dizer: é diferente. Então a regra hermenêutica vai mudar, não sei porquê. Então, quando nós observamos o dízimo, Deuteronômio fala sobre isso, não era apenas uma questão cerimonial, era também uma questão moral. Porque o dízimo, já no Antigo Testamento, socorria os necessitados, mantinha os sacerdotes no seu trabalho, que aquele era o trabalho deles. Então, essas contribuições serviam para isso. No nosso tempo, em termos práticos, todo aquele, geralmente, que defende que o dízimo cessou, é avarento. Eu ainda não vi, pode ser que tenha, alguém que diga assim: mas pastor, olha, veja, eu não acredito nesse negócio de dízimo, não. Negócio de 10%, eu tenho uma dificuldade com isso. Eu dou é 40%. Já viu alguém? Já viu? Tem não. Não tem. É. Olha, pastor, quando eu vejo esse negócio de 10%, chega, eu fico irado assim, porque não é isso. Eu vou dar 30, 40. Não tem. Né? E, ok, se alguém defende esse tipo de pensamento, mas deve observar o que o Novo Testamento vai falar sobre as contribuições. Porque se nós temos isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento diz que a medida é transbordante, recalcada e sacudida. Então, o princípio da generosidade no Novo Testamento é muito maior, superior ao Antigo. Mas não é assim que se entende. As pessoas querem ir para a igreja, é bom ter um departamento infantil, é bom ter uma classe arrumadinha, é bom ter ar-condicionado, é bom ter um banquinho acolchoado, é bom ter um som, é bom ter instrumento tocando, mas contribuir não. Contribuir não, é avareza. Avareza. O princípio é o mesmo, continua no Novo Testamento, essa é a minha perspectiva. Mais alguém, irmãos? Vocês estavam guardando, foi nas minhas férias essas perguntas.
Olha, eu já tive algumas experiências difíceis também quanto a isso. E gente da igreja marcou o aniversário do menino 4 horas da tarde do domingo. Pastor, olha, o senhor tem que ir orar pelo meu filho. Certo, irmão. Quando é domingo. Domingo. De que horas? De 4 horas. De 4 horas o culto era de 6, o povo não ia pro culto, né? Tá muito claro. Eu disse, minha irmã, é o seguinte, eu não vou não. Não acredito, não, pastor, que o senhor vai fazer isso comigo. Eu vou. Porque esse é o dia do Senhor. E eu já tinha ensinado isso à igreja. E mesmo que eu não tivesse ensinado, eu ensinava na hora. Então, esse é o dia do Senhor, eu não vou. Já teve casal de chegar assim, aquele coraçãozinho no meu gabinete. Pastor, olha, nosso casamento vai ser lá na Praia dos Carneiros, na igrejinha, já é uma igreja católica, né? E queria que o senhor fizesse. Vai ser no domingo de tarde, no pôr do sol, coisa mais linda, pastor. Assim. A gente entrando, a noiva entrando. Aí eu disse, casamento no domingo. Vou fazer não. A menina chega a descer assim, irmãos. A lagriminha da menina. Ela disse, pastor, eu não acredito não. Eu disse, tá tudo alugado. Ia ter falado comigo antes. Faz o seguinte, faça no sábado. Não, mas não pode não, tá alugado. Faça na areia da praia. Não precisa pagar não. Ela chamou outro pastor foi e fez. Né? Mas já sabia do ensino. Então, estamos aqui. Sejamos zelosos, irmão. Zelosos no cuidado. É assim que agradece. Às vezes a gente quer ser muito fofinho, conduz as pessoas ao erro. Porque talvez aqui muitos de vocês já tenham tido essa experiência. Você está num ambiente de trabalho e alguém faz uma proposta para você indecente. Você diz não. Aquela pessoa que lhe fez a proposta depois testemunha a seu respeito. Aquele irmão, aquela irmã, uma pessoa séria, é um crente mesmo. Mas foi ele o instrumento do tentador. Mas reconhece o seu testemunho. Sejamos zelosos. Vamos orar? É bênção, né? Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado pelo que refletimos. E afirma, Senhor, essas verdades no coração daqueles irmãos que já conhecem muito desse princípio bíblico. Senhor, leva a obediência àqueles que estão tendo os primeiros contatos com o ensino do dia do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, que à noite estejamos na tua casa, adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome. Obrigado por este dia santo, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Há muitos irmãos que estão nesse momento em ambientes de guerra, não podem reunir-se, estão com suas vidas ameaçadas. Tenha misericórdia deles. Muitos que estão presos. Ó Senhor, tem misericórdia. Obrigado por nos dar a dádiva da comunhão, do deleite no dia do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.